Nós agora já aprendemos então a proteger os dados internos da nossa classe de acesso externo, inviabilizando que dados inválidos sejam atribuídos diretamente aos membros internos de uma classe. Para isso, o que nós fizemos? Nós tiramos o modificador de acesso public, que estava precedendo as minhas variáveis de instâncias. Nós tiramos esse modificador de acesso public e quando nós tiramos esse modificador de acesso public, automaticamente nós impedimos que um código pertencente a um outro pacote pudesse acessar diretamente essas variáveis e dessa forma tivesse que acessar essas variáveis somente a partir, por exemplo, de um determinado método. Então, para eu poder acessar o first name, eu preciso acessar a partir do método setFirstName, que por sua vez é público. Ou, em outras palavras, o modificador de acesso público, seja ele numa classe, numa variável de instância ou num método, ele indica que classes pertencentes em outros locais da minha aplicação conseguem acessar esse membro. Quando eu tiro o public de um dos membros da minha classe, eu estou restringindo o acesso do mundo externo a essas propriedades, a essas variáveis presentes dentro dessa classe. E nós provamos isso com o exemplo guessTest. O exemplo guessTest, que na primeira versão acessava diretamente as variáveis first name e last name de guest, agora acessam a partir do método setFirstName. Quando a gente tenta chamar um método apenas com um caractere, nós vamos chegar na linha 11, vamos passar esse parâmetro para a assinatura desse método. Vamos fazer um teste na linha 12, nós vamos ver que o caractere não é maior ou igual a string, não tem mais do que 2 caracteres, por isso nós vamos retornar falso e não vamos conseguir atribuir. Vou voltar aqui para vocês. Então, eu vou só executar mais uma vez esse código. Conforme vocês podem ver aqui, eu tenho os dados do primeiro hóspede, do segundo hóspede. Deixa eu maximizar para vocês. Repare que eu tenho os dados do primeiro hóspede, certinho, os dados do segundo hóspede. Quando eu tento criar o terceiro hóspede, eu crio o hóspede, mas eu tento atribuir o nome para ele. Como a gente viu, só tem uma letra no nome, não vai passar. Então eu não vou conseguir atribuir o valor do primeiro nome para essa pessoa. Como eu não vou conseguir atribuir o primeiro nome, a minha resposta aqui vai ser falso. Sendo falso, eu não vou executar essas linhas, por isso que eu não exibi os dados do hóspede 3. Em outras palavras, de certa forma, nós conseguimos proteger o acesso às variáveis primeiro nome e último nome do mundo externo. Eu não consigo mais acessar diretamente essas variáveis a partir de outras classes, no caso aqui do guessTest. Para poder acessar agora essas variáveis, eu preciso chamar os métodos get e set correspondentes. Mas vou fazer mais um teste para vocês. Eu vou criar uma nova classe de teste, só que agora, diferentemente, repare que guessTest e essa Hello Maven World, que eu vou até fechar, a gente não precisa dela, repare que elas estão no pacote default. O que é o pacote default? É a raiz dos códigos Java dentro do seu projeto, que no meu caso é essa pasta Java aqui. Ou seja, tudo que é colocado diretamente na pasta Java está no pacote default. Não é recomendado. Primeiro, porque você não consegue reutilizar. Você não consegue dar import em algo que está no pacote default. Para você poder reutilizar, você tem que colocar suas classes em pacotes. Foi o que eu fiz aqui, ó. A classe hóspede está no pacote com.hostwap. Então essa classe eu consigo reutilizar de qualquer outro lugar. Como? Basta eu vir nesse outro lugar e usar o comando import. Eu dou import, nome do pacote, nome da minha classe. Então a recomendação é usarmos classes em pacote. No caso do guessTest, eu fiz uma exceção, coloquei no default, só para vocês verem que é possível. Por que às vezes é aceitável você colocar uma classe no pacote default, às vezes, embora não seja recomendado? Porque repare que essa minha classe só tem um método main. Ela não está sendo utilizada para reuso. Eu não estou querendo reutilizar essa classe. Na verdade, ela está importando outras classes. Ela está reutilizando outras classes. Então, se a sua classe tem só um método main, a princípio não tem tanto problema você deixar ela no pacote default. Embora eu também não recomendo, mas conforme vocês estão vendo, funciona.
Então eu vou fazer uns testes similar. Só que agora eu vou criar uma classe com o método main, não no pacote default. Vou colocar no mesmo pacote da classe guest, só para vocês verem o que vai acontecer. Então eu vou vir aqui, vou criar uma nova classe. Eu vou chamar de teste visibilidade pacote. Que lembrando que o fato de nós não termos colocado o modificador de acesso nas linhas 4 e 5 da classe guest indica que nós estamos usando o modificador de acesso pacote para esses dois membros. Então eu vou testar essa visibilidade. Lembrando que por encapsulamento é indesejável você permitir o acesso direto aos detalhes internos de uma classe. Então observe que agora eu criei uma classe no mesmo pacote onde está o guest. Como que eu sei isso? Além de olhar no painel aqui no IntelliJ mostrando que estão no mesmo pacote, conforme vocês podem ver, vocês podem perceber também que a primeira linha válida da minha classe teste visibilidade pacote é uma instrução package, falando que essa classe teste visibilidade pacote está dentro do pacote com.hostel.app. Se alguém de fora desse pacote quiser importar essa classe, bastaria dar import com.hostel.app.teste visibilidade de pacote. Mas a discussão é outra. Então, eu vou só tentar mostrar uma coisa para vocês. Então, PSVM, vamos criar um método main. Então, nós já sabemos. Observe agora que eu estou no mesmo pacote da classe hóspede. Então, eu vou dar um guest. Eu vou chamar de hóspede igual new guest. Nós já sabemos criar um objeto. Criei o meu objeto hóspede. Já deixa eu salvar. Agora que eu criei no meu objeto hóspede, lembrando que eu posso manipular o meu objeto na heap. Criei o objeto hóspede, mas ele está com os valores todos nulos, diremos assim, no meu objeto da heap. Eu tenho que configurar o meu objeto, eu tenho que atribuir os valores para esse objeto na heap. A gente viu que é o operador ponto, hóspede ponto. Mas olha que interessante. O que eu queria, na verdade, é chamar um método setFirstName. Porque lembrando, o setFirstName ele vai verificar se eu não estou passando um nome com menos de 2 caracteres. Mas apareceu para mim aqui, repare que o firstName e lastName também. Vamos tentar usar. Hóspede igual firstName. Vou usar os mesmos nomes que eu estava usando, né? Estava usando Ali, né? E vamos fazer aqui hóspede.lastName Arisa. E vamos exibir os dados desse hóspede. Então vou colocar aqui. Para ganharmos tempo, deixa eu ver se eu tenho um aqui já. Não tem que ficar digitando aqui de novo, né? Vamos copiar. Então, first name. Então não preciso mais. Como está aparecendo ali, first name. Só que aqui é, em vez de ser guest, é hóspede, né? Hóspede. Last name. Tá, só para nós olharmos aqui. Então, eu criei um hóspede na linha 5. Nas linhas 7 e 8, eu atribuí os valores das propriedades do hóspede. E das linhas 10 a 12, eu exibi os dados do meu hóspede. Então, vamos só executar. Estou no teste de visibilidade pacote. Mandar executar. Observe que exibir os dados do meu hóspede, Florentino o primeiro nome e Arisa o último nome. Então, aparentemente funcionou. Mas aí você pode perguntar, mas você não disse que não é uma boa prática acessar diretamente os membros internos de uma classe por causa do que você pode colocar valores inválidos? Sim, eu disse isso. Foi por isso, inclusive, que na aula passada nós tiramos o modificador de acesso público aqui e deixamos sem nada, que indica modificador de acesso de pacote. E foi por isso que na aula passada nós vimos que nós não conseguimos acessar mais diretamente, na classe da aula passada, esses dados internos. A gente estava usando os métodos get e set para poder acessar, conforme vocês podem ver aqui. Ou seja, na aula passada eu não conseguia, por exemplo,
fazer guest3, ponto. Observe que não aparece first name, last name para mim, aparece os métodos gets. O que isso quer dizer? Que um modificador de acesso, ele restringe o acesso de outras classes àquele membro que você decorou com o modificador de acesso. Só que nós temos 4: privado, público, protegido e pacote. Esse modificador de acesso, quando não colocamos nada, é chamado de pacote. O que ele indica? Indica que first name, last name podem ser acessados de fora da classe hóspede, desde que você esteja no mesmo pacote. Vou voltar. Quando eu coloco o modificador de acesso de pacote, eu estou dizendo que apenas outras classes que estejam no mesmo pacote que a classe guest conseguem acessar diretamente. Se tiver uma outra classe que quiser usar first name, last name, que não esteja no mesmo pacote que o guest, só vai conseguir fazer a partir dos métodos públicos. De novo, o modificador de acesso público permite que outras classes que estejam no mesmo pacote ou em qualquer outro pacote seja acessado, porque é público. Se você falar que o modificador é pacote, você está dizendo que apenas classes que estão no mesmo pacote conseguirão acessar esse membro. Foi o teste que nós acabamos de fazer. Observe que eu estou no mesmo pacote. Teste de visibilidade de pacote está no mesmo pacote que guests. Se está no mesmo pacote, quer dizer que essa classe vai ter visibilidade para os membros do tipo pacote da classe guest. Como guests, first name, last name são do tipo pacote, teste de visibilidade que está no mesmo pacote vai conseguir acessar diretamente. Mas nós vimos que isso é indesejado, porque quebra o encapsulamento. Se eu colocar um nome aqui com uma letra só, a gente viu que o first name aqui, no caso, eu vou conseguir, mas é indesejado, porque isso aqui não deveria passar, porque o meu nome tem mais de um caractere. Menos de 2 caracteres, desculpa. Então, eu vou executar de novo, só para vocês verem a saída. Eu coloquei agora o nome com apenas um caractere, né? Então, vamos ver a saída para vocês verem. Observe que eu consegui criar um nome com um caractere só. Mas isso é indesejado, porque a gente viu que a gente quer, no caso de que eu for atribuir o primeiro nome, eu quero verificar se não tem menos de 2 caracteres. Eu não posso cadastrar um nome com menos de 2 caracteres, conforme vocês podem ver. O que eu tenho que fazer então? Então, o que vocês podem perceber é que o modificador de acesso público, ele, diremos assim, é o menos restritivo. Ele permite que os membros declarados como público sejam acessados a partir da própria classe. Observe que o first name é definido na linha 4 e é acessado, por exemplo, na linha 8, na linha 13. Ou seja, dentro da própria classe eu posso. Se o membro for público, além de poder ser acessado a partir da própria classe, ele pode ser acessado de qualquer outro pacote ou até mesmo dentro do mesmo pacote, porque o membro é público, o acesso é universal. Um membro sendo de pacote, apenas classes do mesmo pacote conseguem acessar. No caso first name, o membro é pacote. Então, o que isso quer dizer? Que eu consigo acessar de dentro da própria classe e de dentro do próprio pacote, que é esse caso aqui. Mas não consigo acessar de outro pacote, porque a visibilidade é de pacote. Mas a gente viu, então, que embora seja mais restrito que público, você ainda não bloqueia para a classe do mesmo pacote. Como que eu faço para bloquear para a classe do mesmo pacote, para a classe de outro pacote, deixando o acesso apenas para funções que estão dentro da mesma classe? Para isso, eu uso o modificador de acesso privado. O que o privado indica? Indica que, no meu caso aqui, está indicando que tanto o primeiro nome quanto o sobrenome são privados, portanto, só podem ser acessados a partir de métodos dentro da própria classe. Repare que eu continuo acessando o first name aqui, sem problemas, acesso last name, dentro da própria classe. Mas quando eu venho para o meu pacote, observe que o IntelliJ já me dá erro. Olha o que ele está dizendo. Last name possui modificador de acesso privado dentro da classe guest. Se first name tem acesso privado e last name tem acesso privado, eu não consigo acessar diretamente, que é justamente o que eu quero.
Porque quando eu acesso diretamente, eu posso colocar valores indevidos. Então, se eu quiser acessar, eu tenho que usar os métodos públicos, que embora sejam privados as variáveis, os métodos que acessam first name, last name, conforme vocês podem ver, são públicos. E se eles são públicos, são a mesma regra. Pode ser acessado de qualquer lugar. Então, aqui eu vou usar set first name, que é justamente o que eu quero para poder proteger. E aqui eu vou usar o set last name. Embora eu não tenha nenhuma restrição com last name na minha história de usuário, é uma boa prática você encapsular também, proteger dentro da classe hóspede o valor last name, sendo privado a propriedade com métodos, com um par de métodos get last name e set last name para poder fazer as alterações, configurar o objeto na heap. Então, first name eu não consigo acessar direto, mas eu tenho o método get first name, que eu posso, e tem o método get last name, que eu consigo acessar direto também. Então, nesse momento aqui, se eu executar, quando eu for tentar atribuir o first name, não vai passar no meu critério de validação. Por quê? Porque tem menos de 2 caracteres. Então, na hora que eu for executar, tem que ser executado aqui, por exemplo, não vai ter que ser executado nenhuma saída, vai ser nulo, basicamente, e o last name eu vou conseguir, né? Mas vamos ver, executar aqui para vocês poderem ver e acompanhar essa saída. Observe que first name é null. Por quê? Porque no momento que eu tentei atribuir first name, não passou no critério aqui, retornou falso, sendo retornado falso, ele não atribuiu o valor, ele apenas exibiu os valores iniciados por default quando você cria um objeto na heap. E nós vamos aprender em outra gravação que quando o seu objeto é do tipo referência, as variáveis de instância são do tipo referência, quando você cria esse objeto na heap, inicialmente essas variáveis de instância são iniciadas para null. Foi por isso que você viram a saída null aqui. E para finalizar, eu queria só mostrar para vocês algo que eu ainda não mostrei. Observe que normalmente toda vez que você cria as suas variáveis de instância, para cada variável de instância, não é regra, nós criamos um par de métodos. Um método chama get, com o nome dessa propriedade, para ler esse valor. E um método que chama set, que recebe como parâmetro uma variável local com essa propriedade para poder atribuir o valor para essa propriedade. Então, se eu tenho first name, eu tenho get first name e o set first name. Se eu tenho last name, eu tenho get last name e o set last name. Quando que eu não vou colocar, por exemplo, sets? Quando uma vez definido o valor daquela variável, você quer impedir que outras pessoas atribuam novos valores. Aí você não coloca o método sets. Mas isso nós vamos discutir em outro momento. Por hora, tenta imaginar que para cada variável que você tem de instância do seu objeto, não estou falando de variáveis locais, que são essas variáveis definidas dentro dos escopos dos métodos, tá? Essas variáveis definidas no escopo da classe, ou seja, nesse bloco de classe, todas essas variáveis aqui, elas, conforme a gente viu, elas possuem modificadores de acesso. Observe que variável que é local, por exemplo, essa não tem modificador de acesso. O modificador de acesso é variáveis locais. Então, todas essas variáveis possuem modificador de acesso e possuem um combo de métodos get e first para poder acessar esses valores. Mas o que eu não mostrei para vocês, então imagine então que eu tenho get e first name aqui. Como essa operação é muito usada de gerar get e set, normalmente a gente usa o IDE para facilitar para a gente. Eu vou apagar o get first name para vocês verem. Vou vir aqui no menu principal do IntelliJ. Em Code, tem 3 teclas de atalho que vocês vão usar muito. No meu caso, o Ctrl-O, Ctrl-I e Command-N. Imagina que no Windows, no Linux, deve ser Ctrl-O, Ctrl-I, Ctrl-N. Vamos começar pelo Generate, que no meu caso é o Command-N. Então eu posso ouvir pelo menu ou digitar Command-N no caso do macOS. Vou clicar Generate. Observe que eu tenho um menu que indica o que eu quero gerar. No meu caso, eu apaguei o método getFirstName, né? Então eu quero gerar um getter. Seleciono first name e dou OK. Observe que o método get é gerado automaticamente para mim. Vamos fazer a mesma coisa aqui.
Observe, o setFirstName eu implementei, coloquei lógica aqui, né? Se eu for apagar e gerar, eu vou perder essa lógica das minhas duas aquis. Então isso aqui eu vou deixar, mas vamos apagar o getLastName e o setLastName. Vou apagar, vou vir aqui, deixa eu fazer Command N agora. É o mesmo menu, só que agora eu quero gerar o getter and setter para o lastName. Selecionei lastName, automaticamente gerou getLastName, setLastName para mim. Vou salvar, minimizar para vocês e vou executar de novo. Primeiro, deixa eu só colocar o nome agora de novo correto. Ctrl S e vou executar. Vou executar por aqui. Em vez de nulo agora, tem que estar Florentino, porque vai passar no critério de aceitação do método, né? Florentino Ariza funcionando normalmente. Bom, pessoal, então até o momento nós já aprendemos como criar classes na linguagem Java, como criar objetos a partir dessas classes, que são chamadas instâncias da classe, e nós aprendemos três modificadores de acesso. Modificador de acesso público, que indica que aquele membro que foi marcado como operador público ele pode ser acessado dentro da própria classe, por outras classes no mesmo pacote, ou por outras classes em qualquer lugar dentro da sua aplicação. Nós temos um modificador de acesso de pacote, que é o caso de você não colocar nada. Quando eu não coloco nada aqui, eu digo que esse modificador é de pacote. O modificador de pacote permite acesso àquele membro decorado como pacote a partir da mesma classe ou de outra classe no mesmo pacote. E temos o modificador de acesso privado, que é o mais restrito de todos e é o recomendado para essas variáveis de instância. Quando o modificador é privado, eu estou indicando que aquele membro marcado como privado pode ser acessado só dentro da própria classe onde ele foi definido. Se eu tentar acessar aquele membro diretamente a partir de uma outra classe no mesmo pacote ou uma outra classe em algum outro pacote, eu não vou conseguir. E nós vimos que é uma boa prática você usar o modificador de acesso privado para encapsular, para proteger os detalhes internos do seu objeto, porque se o seu modificador de acesso da sua variável de instância é privada, você só permite o acesso a partir de um método público que possui a chance de fazer alguma validação antes de atribuir o valor para aquela variável. Resumindo, até o momento nós trabalhamos com a implementação inicial para o nosso sistema de reservas em um albergue e nós estamos trabalhando com a história de usuário criar um hóspede. E também estamos trabalhando com critérios de aceitação para essa história de usuário. Nas gravações até o momento, nós criamos uma classe chamada hóspede e encapsulamos os detalhes internos dessa classe, nome e sobrenome, na verdade, primeiro nome e sobrenome, último nome, com modificador de acesso privado, que no ML é o sinal de menos. E criamos métodos públicos, que é o sinal de mais no ML, para poder ter acesso a essas variáveis de instância. Então, nós criamos um hóspede com primeiro nome, último nome, e também passamos o critério de aceitação de que o primeiro nome deve ter pelo menos 2 caracteres. Então, nós demonstramos o benefício de encapsulamento, que protege os dados internos do seu objeto, impedindo que valores indevidos sejam inseridos. Inicialmente, nós começamos com o modificador de acesso público. Nós vimos que isso não é bacana, porque não protege os detalhes internos. Nós mudamos para pacote, inicialmente. Nós vimos que melhorou um pouco, porque impediu que esse membro fosse acessado de classes de outros pacotes, mas nós vimos que não resolveu, porque embora tenha proibido o acesso de classes de outros pacotes, ainda continuava permitindo o acesso direto a partir de classes dentro do mesmo pacote. Por último, nós criamos o modificador de acesso privado, que realmente resolveu o problema. O privado indica que apenas membros da própria classe podem acessar esses atributos marcados como privado. Membros de outras classes não conseguem acessar um atributo privado.